Olá, rica noite para você, sou Nara Miller, professora, autora no livro Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade. Uma imensa alegria tê-los por aqui hoje. Meu assunto é sobre doenças autoimunes, como elas normalmente acontecem, né? E principalmente quais são os mantenedores, né? Porque quando ela se instala, a importância da gente ir lá ver a sua origem, mas também trabalhar nas suas questões que fazem com que os sistemas autoimunes, os sistemas de autoagressão corporais se mantenham. Então, a importância de poder ver isso, pesquisar, usar a EFT para transformar resultados. Claro, em seguida nós vamos ter práticas de EFT, né? E é muito importante ter isso em mente, que qualquer tipo de doença tem uma mensagem. A autoimune ela parece mais drástica, porque ela se encaixa não só nas doenças assim que a gente fala como lúpus, problemas de vitiligo, psoríase, entra na diabetes tipo 1, entra numa série de outras doenças, até uma delas assim é a alergia à lactose, a alergia ao glúten, tá? Entra como doença autoimune. E aí as pessoas, eu tive o caso de uma ex-aluna minha que a filha dela estava perdendo a audição por uma doença autoimune, tá? E aí a importância das pessoas saberem qual é essa, né? Qual é esse motivo, qual é essa razão, qual é essa por que isso atinge tantas pessoas? São 20% da população mundial, não fica de fora a população brasileira, né, das doenças autoimunes, e porque esse processo de autoagressão, né, entra a artrite reumatoide, que eu já fiz live, entra a diabetes, que eu já fiz live, entra a psoríase, que eu já fiz live, entra a esclerose múltipla, que eu já fiz live, e até para pessoa que eu disse assim, olha, o que tu tem é uma reação, né, a alguma coisa que te aconteceu e foi inaceitável. Ela disse, não, isso não é uma coisa genética, tá, mas aconteceu depois do acidente de carro, né? Então, assim, se as pessoas têm o mais importante da doença autoimune não é simplesmente a gente fazer para qualquer sintoma, a gente não precisa fazer para qualquer coisa, mas principalmente quando a gente quer ter resultados, a gente também precisa trabalhar as emoções relacionadas, como a gente está se sentindo impotente, como a gente está se sentindo sem esperança, como a gente às vezes tem raiva de ter aquela sintomatologia por tanto tempo, porque muitas pessoas só descobrem que estão com a doença autoimune depois de muito tempo por penar, né? Procurar, tentar descobrir por que está tendo aquele autoataque no corpo. O corpo está inflamado, por quê? Por que tem aquela inflamação instalada naquela parte do corpo especificamente, né? Então, voltando a reforçar que as relações com o corpo são relações importantíssimas de autodescobrimento, de autoentendimento, de sinalização que algo precisa ser mudado no comportamento da pessoa, né? Muitas vezes é uma melhor relação com ela mesma, ela se dá mais água, pode ser algum micro-organismo instalado, pode ser uma autopunição ou a tentativa de punição de outros, né? Então, a importância de ver essa condição e principalmente trabalhar os retroalimentadores, né? Quando a pessoa tem medo que aquela doença nunca vá embora, ou tem medo que ela volte, né? Que ela dê um alívio nos sintomas, mas ela volte, que ela se intensifique, tudo isso só dá mais força para a doença autoimune ou qualquer tipo de doença que, na verdade, a gente não está pegando a mensagem, a gente está trabalhando em cima das emoções desagradáveis, né? A gente está reforçando as emoções desagradáveis, tá? Às vezes a gente está precisando relaxar, às vezes a gente está precisando não ser tão rígido, às vezes a gente está precisando deixar ir, vai depender do tipo da doença autoimune, tá? E a imunidade ainda daria uma outra live, que não vai poder ser hoje, né? Mas ela é relacionada também a essa questão de por que o corpo tem que punir a si mesmo, né? O que faz essa condição?
Eu lembro que uma vez, aí vocês vão dizer assim, bah, herpes zoster, ela é uma doença viral, né? E sim, é uma doença que se manifesta através do vírus, mas o que acontece? Você já tem uma coisa dentro de você que está te levando para aquilo, a ter uma sintonia com aquele tipo de desenvolvimento viral. Então, quando alguém chega e diz assim, eu tenho intolerância ao glúten, em algum momento da vida a pessoa teve uma rejeição paterna, tá? Normalmente uma rejeição na infância, às vezes no ventre da mãe o pai rejeitou por algum momento e aí você pode até negar isso, porque você vai dizer assim, não, mas eu sou a queridinha do pai, eu sou a mais benquista por esse pai, né? Mas na verdade o que está acontecendo é que a pessoa muitas vezes tem esse amor extra por aquela criança porque lembra e sente culpa pelo processo de rejeição que já teve antes. Então, assim, a importância de rever esses conceitos, de rever esses assuntos. Doenças autoimunes são coisas muito sérias, tem mais de 100 tipos diferentes. Hoje no Brasil são 20 milhões com doenças autoimunes, nos Estados Unidos são 23 milhões. Então, assim, é muita gente tendo algum tipo, né? E são as doenças, das 10 doenças que mais matam, praticamente todas são autoimunes. Até problemas cardíacos podem surgir de doenças autoimunes. Então, assim, quando a pessoa vai lá e diz assim, eu tenho uma dor no meu corpo que nunca para, né? Que nem eu já fiz a live sobre artrite reumatoide e já tratei pessoas com artrite reumatoide e houve melhora praticamente imediata nos quadros. Claro que a pessoa depois teve que continuar se auto-aplicando, mas ela nunca mais teve problemas de enxume nas mãos, que é onde ela tinha a maior manifestação da artrite, né? Reumática e reumatoide, melhor dizendo, e ela hoje tem uma vida praticamente normal, né? Ela fez um atendimento comigo e depois ela fez a autoaplicação. Então, como ela saiu super melhor do atendimento, ela disse assim, vou continuar me auto-aplicando. Ela fez a auto-aplicação por quase 2 meses. O bacana nas doenças autoimunes, o primeiro passo é a pessoa fazer as pazes com o próprio corpo, né? Que ela pare de se sentir brigando com o corpo para ter saúde, tendo medo que o corpo retorne às doenças, tendo essa sensação de frustração. Por que meu corpo está de novo com essa condição tão intensa, tão desagradável, tão fora de controle? Então, a importância da pessoa ter essa percepção que a sua existência não é uma existência de vítima pelo corpo, né? Que ela não é vitimada pelo corpo, ela está naquela condição ali, tem uma mensagem, precisa ser percebida qual é, né? Que nem eu comentei com vocês no início, algumas doenças autoimunes eu já falei em outras lives. Então, você pode ir lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Naramuller com 2 L's, youtube.com/Naramuller com 2 L's, e aí você vai encontrar, ou se estiver, vai encontrar toda uma lista de vídeos, né? Que estou chegando a 480 vídeos. E se quiser, pode ainda buscar Naramuller e o nome da doença que você procura, né? Na barrinha de buscas do YouTube, você pode fazer isso e você vai ter resultado imediato, né? Das mais de 90 causas emocionais de doenças que eu tenho lá já catalogadas. Então, é importante, no livro também, né? O livro que eu sou coautora, tem links diretos, tanto para um mini curso de FT em vídeo, como também as causas emocionais de doenças. E esses vídeos estão aumentando porque eu continuo fazendo material que completa esses links, né? Então, o pessoal, ao adquirir o livro, tem links simplificados de acesso a todo esse material. Então, quando a pessoa chega, e um dos grandes problemas que alimenta a doença autoimune é o conflito que ela tem com o próprio corpo. Então, a importância de desmanchar isso é o que nós vamos fazer hoje na FT,
para que a gente possa ter o corpo mais como aliado do que tá brigando com ele, né? E ao caso das doenças degenerativas também, né? Eu lembro uma vez eu atendi um cliente em São Paulo e ele tinha uma doença degenerativa na coluna e ele disse assim, Nara, é tudo difícil, eu não consigo nem namorar direito, eu não consigo ter uma vida normal. Eu dizendo para ele, vamos fazer EFT então, para primeiro desabafar toda essa sensação desconfortável com o corpo e depois entrar numa melhor relação, dar um alívio pro corpo, parar de cobrar tanto dele, né? Parar de brigar, parar de se sentir fraco por causa deste corpo, tá? Que tá só expressando uma mensagem que ainda não tá, as pessoas muitas vezes não estão querendo captar, por isso que vem na forma de doenças tão desagradáveis. E muitas pessoas se sentem vítimas do corpo, muitas pessoas se sentem impotentes perante as doenças que estão tendo, tá? E tudo isso faz com que a pessoa tenha uma rejeição de si, uma rejeição do corpo, uma péssima relação com ele, um desconforto tremendo, né? E hoje eu só vou conseguir trabalhar essa questão da gente parar de brigar com o corpo, tá? Que é tão... As pessoas têm às vezes raiva do próprio corpo e elas não dizem, elas não assumem, tá? A emoção não assumida é porta aberta para acontecer e a gente ter reações completamente desagradáveis e fora do controle. Então, assim, não é uma questão da pessoa se manter no controle, mas é a pessoa ter uma boa convivência, apesar da doença, e entender que aquele sinal é só um aliado, né? E a grande pergunta que não pode falhar, né? Que não pode parar de ser feita. Aonde, em que momento eu não me relacionei bem com o meu corpo? Eu rejeitei o meu corpo como quem me rejeitou. Quem é que me rejeitou que eu aceitei que era bom rejeitar? Quem é que chegou e me disse em algum momento, principalmente nos momentos de discussão, nos momentos, tá lá carregando filhos 9 meses na barriga e tem aquela sensação assim, puxa vida, não vou poder mais ter a minha carreira por causa dessa criança, eu não vou mais ter a minha liberdade por causa dessa criança, eu não vou mais ser igual por causa dessa criança. Então, assim, esse momento de rejeição, tá? Por mais que a mãe depois mude de opinião, o pai mude de opinião, tá? Eles são momentos em que ficam marcados, inclusive no DNA da criança, essa condição de rejeição. E daí pode acontecer duas coisas, a criança começar a rejeitar aquela atitude do pai e começar a rejeitar a si mesmo, porque não está dentro das expectativas paternais ou maternais, não está sendo bom o suficiente, não está sendo interessante o suficiente para eles, e aí começa a se auto-rejeitar ou rejeitar outros. E ainda as doenças autoimunes, elas podem ser processos de sabotagem para si, por essa rejeição por si, como pela rejeição de outros. Então, rejeição de outros nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas expressões. Então, a importância da gente fazer esse primeiro exercício de retomada de pazes consigo mesmo, né? E para quem tem uma doença autoimune específica e quiser deixar, ou sabe de alguém que tem uma doença autoimune específica, quiser deixar o pedido para novas lives, é importante deixar aqui, pode deixar escrito aqui embaixo, depois lá no replay no YouTube, pode também escrever e deixar para mim, que depois eu boto numa grande lista que eu tenho, que eu já fiz muitos vídeos, mas eu tenho uma grande lista de espera, né? Para tratar de mais assuntos, porque essa questão das doenças autoimunes
Alguns médicos dizem que tem envolvimento com a genética, uma predisposição genética, mas a maioria não sabe como a coisa realmente se desenvolve. O que a gente faz é ir lá cortar, né? Se tem alergia a glúten, corta o glúten, mas aí a pessoa fica privada de tantas coisas, né? Sendo que ela está precisando rever os conceitos, rever a visão que o pai dela tinha dela e ficou registrada no corpo, né? Em algum momento da existência. Então fazer esse trabalho no DNA, fazer esse trabalho de resgate do ser, que é uma coisa muito profunda que não dá para fazer numa sequência de FT aberta, pública, porque cada pessoa vai ter uma reação diferente, cada pessoa às vezes vai precisar desabafar mais antes com a FT, né, a técnica da carta de desabafo, e às vezes até a técnica do palquinho, para poder seguir, para poder se permitir ir avante, para poder se permitir entrar num outro nível de relação com o seu passado e o que aceitou como verdade na sua existência. Então, assim, eu quero que vocês respirem fundo, eu vou dar um oi pro pessoal aqui, né? E em seguida a gente já vai fazer a sequência de AFT, tá? Que é para parar de rejeitar a doença. Se você não tem nenhuma doença autoimune, para qualquer doença serve. E se não tem nenhum tipo de doença explícita ainda no corpo, né? A rejeição, parar de se rejeitar. Okay? Então é uma sequência de FT muito boa para todos esses casos. Dilcineia, Rica Noite, Olivia, Patrícia, Ashish, Patrícia Borges, Lisiane, Cláudia, Miriam, Dai, Carmen, tem a Carmen Sampaio, Gilberto, Jaqueline, Laura, Léa, Zenaide, Magda, Laura, Dayana, Bianca, deixa eu ver aqui quem mais, a Rosimara, coisa boa, ai, coisa boa, coisa boa, o pessoal tá por aí, fico muito contente, né, de ter a presença de vocês aqui, e eu quero convidá-los, vamos fazer EFT, né, para parar de se rejeitar, tá? Se tem uma parte do seu corpo doente, numa escala de 0 a 10, o quanto isso é frustrante para você, o quanto isso lhe incomoda, o quanto isso lhe faz se sentir impotente. Rica noite, Miriam. Quanto isso faz você se sentir frustrado, tá? Numa escala de 0 a 10, 10 extremamente frustrado. Né? E a importância de dar essas notas, né? Para que você possa perceber a evolução da FT. Então vamos lá. Ponto de karatê. Mesmo que eu esteja tão frustrado com o meu corpo, não consigo me imaginar aliado deste. Eu escolho honrar essa rejeição a ele. Tô tão incomodada com o meu corpo. Por que tem que ter essa doença? Por que eu faria algo assim comigo? Eu escolho por somente amar e me aceitar mesmo assim. Mesmo que tudo isso não faça nenhum sentido, estar assim, me sentindo vitimizada pelo meu corpo, agora eu escolho me aceitar e o corpo que tenho. Tenho esse desconforto, como se eu fosse vítima do meu corpo. Não posso acreditar que criei isso. Tão frustrante. Cansada todo o tempo. Toda essa dor, fraqueza, desempoderada. É como se meu corpo estivesse sendo destruído aos poucos.
completamente enraivecida com isso. Raiva do meu corpo por fazer isso comigo. Porque tem que viver com isso. É tão injusto. E eu tento outros resultados. Tento ser outra pessoa, fazendo tudo que posso. Mas parece que nada disso importa. Fico imaginando se seria possível se eu pudesse me render a tudo isso. Sei que já tentei isso também. Honrando tudo que sinto. Tão fraca. Às vezes até desanimada. Às vezes desesperada. Eu escolho honrar completamente agora tudo que sinto. Como o meu corpo se comporta com o que tenho. Começo a aceitar, honrar e me aliar a mim mesma. Respira fundo e solta. Então, essa é uma sequência muito boa para a gente parar assim de ter a sensação que o corpo está lutando, você está lutando contra o corpo. Tá? E se render não é se entregar à doença, e sim estar aberto para a sua mensagem. Se render não é estar numa condição de submissão, é estar presente, ouvindo as necessidades do seu corpo, percebendo o que o corpo precisa e agindo em prol desse corpo, que é essa oportunidade única nessa existência de ter as experiências materiais que você tem, de bem-estar, de progresso, de transformação, de levar seus dons ao mundo, de sentir amor, de transmitir amor. Então é muito mais, né? E se alguém tem alguma questão que queira que eu fale em alguma outra live, deixa aqui escrito, ou lá depois no canal do YouTube também pode escrever, né, as sugestões de novas lives. Nara, eu tenho tal questão, não sei se é autoimune ou não, mas eu tenho tal questão, eu conheço uma pessoa que tem, porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer a doença que elas têm, né? Mas eu só posso ajudar se a pessoa me disser o que ela precisa, né? Então, a importância das pessoas escreverem, dizerem, né? E o que mais elas querem ver nas lives. Se elas querem, além das causas emocionais das doenças, querem que eu fale mais de prosperidade, mais de autoconhecimento, tá? Pode comentar aqui ou pode comentar lá no meu canal do YouTube. Uma rica noite a todos. Nos vemos na próxima live. Até lá. Tchau!